Graças a Deus, meu irmão e minha irmã. Amém. Boa tarde, quase boa noite. Como o reverendo Getúlio já leu, né? Este texto servirá como base para essa ministração de hoje, mas eu faço questão de ler novamente, porque iremos dar ênfase a dois versículos dessa passagem, que é o versículo 9 e o versículo 10. Podem ficar sentados mesmo. Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Oremos. Pai amado, Deus Altíssimo, Deus de amor, de misericórdia, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, te rendemos esse culto para a Tua honra, para a Tua glória, que o Senhor possa estar recebendo esse nosso louvor de adoração, porque é para Ti, Pai. Porque sabemos que o Teu plano é perfeito e só nele nós iremos alcançar a salvação. Assim, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade e peço mais uma vez, Senhor, usa-me para o louvor da Tua glória. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eita, Senhor, mais uma vez aqui na Igreja Cristã Cafarnaum. Quero primeiramente agradecer ao pastor Getúlio por esse convite. Já me convidou para estar aqui mês que vem novamente. E também gostaria de agradecer a meus professores do Seminário EB10. Louvo a Deus pela vida daqueles homens e mulheres de Deus, que lá também temos professoras. Então é isso. Estamos aqui para proclamar mais uma vez a palavra do Senhor. Esses dois versículos podemos resumir de uma forma muito clara. Aqui Deus, ele revela o seu plano perfeito de colocar Cristo como centro de toda a criação. Muitas vezes eu e você, nós fazemos planos e muitas vezes esses planos não acontecem como a gente imagina. E muitas vezes, mais ainda, eles nem acontecem. Porém, existe um plano que nunca falhou e jamais falhará. Esse plano é o plano eterno de Deus para salvar a minha e a sua vida. Amém. Ao escrever a igreja de Éfeso, Paulo mostra que a salvação não foi uma ideia de última hora. Antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado revelar a sua graça por meio de Jesus Cristo. Uma pergunta que não cala: como Deus executou esse plano perfeito? Para entendermos melhor, Paulo, ele quando escreve essa carta, ele escreve preso. Escreve entre 60 e 62 depois de Cristo, em sua primeira prisão, uma prisão domiciliar em Roma. Ali ele está com outros companheiros de missão, de evangelização. Só que antes, Paulo já tinha ido em Éfeso por duas oportunidades. Uma foi uma coisa rápida, e numa segunda oportunidade ele passou 3 anos. Então ele teve a oportunidade de conhecer realmente aquela igreja e saber das necessidades que aquela igreja tinha. A igreja de Éfeso era uma igreja idólatra, era uma igreja que estava sendo doutrinada por fábulas e por doutrinas errôneas. Isso não é muito diferente da atualidade. Muitas igrejas aí estão sendo doutrinadas
por doutrinas humanas, por coisas que não condiz com a Sagrada Escritura, com a sã doutrina. Mas em Éfeso também era assim. E Paulo escreve essa carta e temos que se alientar que ele tenta mostrar algumas verdades para aquela igreja. Paulo, como eu já falei, ele escreve essa carta porque era um povo que vivia em idolatria, que estava sem direcionamento, porque eles estavam sendo ensinados por falsa doutrina. E Paulo tenta mostrar ao povo de Éfeso do plano de Deus para salvar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Paulo também tenta ensinar a unidade da igreja, mostrando que judeus e gentios são um só povo em Jesus Cristo. Me perdoe e me permita falar uma coisa. Muitas vezes a gente crente, a gente tenta ser melhor do que aqueles que não são crentes. Muitas vezes olhamos com olhares de discriminação para moradores de ruas, para alcoólatras, para dependentes químicos, onde a gente poderia fazer como Paulo e tentar levar o plano da salvação para essas pessoas. Paulo, ele escreveu Éfeso, o livro de Éfeso, para mostrar o plano de Deus em Cristo e ensinar a igreja que ela unida, ela seria uma igreja digna do Evangelho de Jesus Cristo. Nessa reflexão nós iremos pontuar 3 coisas. O primeiro ponto que nós iremos falar é que o plano perfeito foi elaborado na eternidade. O segundo ponto é que o plano perfeito foi cumprido em Jesus Cristo. E o último ponto que iremos pontuar é que o plano perfeito continua sendo oferecido e será um dia consumado na volta de Jesus. Efésios 1, capítulo 1, versos 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito é o mesmo que concordância. Então, Paulo está escrevendo aqui que nós somos da concordância da vontade de Deus. Nós não somos nem fomos criados por um acaso. Antes da criação, Deus já havia preparado o caminho da redenção. Meu irmão e minha irmã, quando Adão pecou lá no Éden, você acha que Deus foi surpreendido? Não. Deus não foi surpreendido. Deus nunca vai se surpreender. Deus conhece o meu, Deus conhece o seu, e Deus conhecia o coração de Adão. Porque logo após a queda, Deus faz a primeira promessa como Salvador, do Salvador, que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele já menciona que vai mandar Jesus. Ao longo do Antigo Testamento, Deus revela esse plano progressivamente. Abraão e Isaac apontam para o pai oferecendo o filho. O cordeiro da Páscoa, aquele mesmo lá das pragas do Egito, da primeira ceia judaica, ele aponta para Cristo. O tabernáculo, outra figuração que anuncia que Deus habitaria entre os homens através de Jesus. Os profetas também, eles anunciaram a vinda do Messias. Isaías é uma prova viva, porque a Bíblia ela é viva. Isaías há 400 anos antes de Cristo, 700 anos antes do nascimento de Cristo, ele já anuncia o nascimento do Salvador.
Mas como podemos aplicar isso nos dias atuais? Mesmo quando não entendemos muitas coisas que acontecem em nossas vidas, Deus continua conduzindo tudo segundo o seu propósito. E vem ao coração agora Abraão subindo com Isaac para colocar Isaac em sacrifício, e ele leva, e ele confia, porque as Sagradas Escrituras nos leva a entender e nos diz que Abraão tinha o coração tão rendido ao Senhor que ele pensava: se eu vou sacrificar, Deus terá até o poder de ressuscitar o meu filho. Então muitas coisas, meu irmão e minha irmã, que acontecem em nossas vidas, a gente não entende no momento, mas Deus, no seu plano perfeito, Ele tem respostas para tudo. Não talvez hoje, mas amanhã sim Ele terá. O segundo ponto que iremos tentar mostrar é que o plano ele foi cumprido em Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 7 ao 10 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Meu irmão e minha irmã, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Olha o que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus, ele viveu sem pecado. Jesus, ele morreu no meu e no seu lugar. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia. Na cruz aconteceu a maior demonstração de amor e de justiça de Deus. Quando Jesus declarou: está consumado, o preço da redenção havia sido pago. Meu irmão e minha irmã, toda a Bíblia converge para Jesus Cristo, pois Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, pois Jesus Cristo é o verdadeiro sumo sacerdote, pois Jesus Cristo é o perfeito sacrifício, pois Jesus Cristo é o único Salvador. As nossas esperanças não podem estar em nossas obras, mas as nossas esperanças têm que estar na obra consumada de Cristo. Deixa eu talvez te decepcionar. Nada que você, nada que eu, nada que nós formos fazer vai acrescentar nada à nossa salvação, porque tudo que temos não foi de graça, mas foi pela graça. Teve preço, teve o sangue de Jesus naquela cruz. Naquela cruz, aquele sangue não era para ser o teu, era para ser o meu, era para ser o seu, era para ser o nosso sim. Mas ele pegou o seu nome, ele pegou o seu nome, ele pegou o seu nome, colocou no peito e assumiu todos os nossos pecados. Terceiro ponto e último, para nós fecharmos essa ministração, é que o plano perfeito continua sendo oferecido e será consumado. Efésios capítulo 1, versos 10 diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Efésios 1, 10.
Aqui não é uma aula de teologia, mas eu fiz questão de ver no original grego o que diz a palavra dispensação nessa passagem. A palavra dispensação aqui do grego vem da palavra oikonomia. Não é economia não, é oikonomia. Em português diz administração ou direção. Então, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na administração da plenitude dos tempos. Deus, Ele administra tudo, inclusive o seu e o meu tempo. Hoje, a salvação continua sendo oferecida, meu irmão e minha irmã, pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Anteriormente eu falei que nada que eu, nada que você vá fazer vai acrescentar um grão de areia na nossa salvação. Mas a nossa salvação vem de Cristo. O plano de Deus ainda não terminou, pois Cristo, Ele vai voltar. O pecado será definitivamente vencido. A morte, ela será destruída. Haverá novos céus e nova terra. Tudo aquilo que foi perdido lá no Éden será restaurado em Cristo. Como podemos aplicar em nossas vidas tudo isso que a gente falou? Cada pessoa precisa decidir se fará parte desse plano pela fé em Jesus. É decisão, é ação, é ato. Não é ficar aí sentado esperando o que Deus vai fazer. Muitas coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente não dá o primeiro passo. E Jesus, Ele está de braços abertos, te esperando. Só precisa você deixar. Jesus, Ele não vai arrombar a porta da sua casa para entrar. Você tem que abrir. Para concluir, podemos dizer que o plano perfeito de Deus pode ser resumido em 3 verdades. A primeira verdade é que Deus planejou a nossa salvação na eternidade. A segunda verdade é que Deus, Ele realizou nossa salvação por meio de Jesus. E a terceira verdade, e não última, porque existem mais verdades, é que Deus concluirá seu plano quando Jesus voltar em glória. Do Gênesis ao Apocalipse existe um único herói. Não é Batman, não é Super-Homem, não é Chaves, não é Kiko, não é ninguém. É Jesus. Tudo aponta para Ele, tudo converge para Ele, tudo termina nele. Talvez o meu plano hoje e o seu possa ter fracassado, mas o plano de Deus para a minha e para a sua vida, ele continua de pé. A cruz continua sendo suficiente. Essa cruz continua sendo suficiente. O túmulo lá em Israel, ele continua vazio. Jesus, ele continua salvando. Meu irmão e minha irmã, hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de aumentar a fé. Hoje é tempo de se entregar a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. O plano perfeito de Deus nasceu na eternidade, como falamos. Foi realizado na cruz e será consumado na volta de Cristo. Meu irmão e minha irmã, quem está em Jesus faz parte desse plano eterno. Esse eterno de amor. Esse plano eterno de amor
e de redenção. Quando Adão, junto com Eva, peca lá no Éden, depois acontecem muito mais coisas. Reis são levantados em Israel e fracassam. Lutas, batalhas, o Império Romano querendo destruir o povo de Deus. Tudo tentando atrapalhar. Hoje eu vi uma foto do Coliseu de Roma. Ali, uma das maiores barbáries do mundo aconteceram ali no Coliseu. Os cristãos da época eram jogados ali para os leões devorarem eles vivos. Mas ninguém conseguiu destruir a igreja. E ninguém vai conseguir destruir a igreja, porque a igreja é de Cristo. A igreja não é de minha, a igreja não é minha, a igreja não é de Getúlio, a igreja não é de Dom Paulo, a igreja não é de ninguém. A igreja é de Cristo Jesus. E é esse Cristo que vai voltar. E é esse Cristo que vai terminar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Que o bondoso Deus possa abençoar o nosso restante de domingo, que possa abençoar a nossa vida, abençoar as nossas famílias, e que tudo que formos fazer seja direcionado por Ele, porque o plano perfeito de Deus é para minha e para a sua vida. Deus te abençoe.